Contrato errado não dá só dor de cabeça, dá causa ganha na justiça. Você pode achar que tá tudo certo, que assinou o contrato e tá tudo seguro para você, mas você tá errado. Se o contrato ele não for compatível com o dia a dia da função, ele vai cair por terra na justiça. E é aqui que muita empresa tropeça, porque ela faz um contrato achando que tá tudo bonitinho, que ela tá segura, mas na verdade ele não condiz nada com a realidade do funcionário. E às vezes a empresa ela perde uma ação e nem sabe o porquê. Muito prazer, meu nome é Rafaela Borges, eu sou advogada trabalhista para empresas há mais de 9 anos e essa é a nossa série 21 dias para blindar a sua empresa no ano de 2026. Hoje nós vamos entender qual contrato usar, qual a estrutura, a necessidade desse contrato, quais erros você está caindo também, tudo para regularizar a sua empresa nesse ano. Então fica comigo que você vai entender tudo sobre contrato de trabalho. Você tem que ter em mente que o contrato de trabalho, ele precisa transparecer a realidade efetiva daquela função e daquele funcionário. A justiça, ela não vai julgar o que está só no papel, ela vai ver realmente a realidade, o dia a dia. E muita empresa, ela perde a ação trabalhista porque ela copiou o contrato da internet, pediu para o ChatGPT fazer, pegou um modelo que o contador mandou sem olhar nada e sem ver se tem cláusulas específicas para determinadas funções. E isso é muito mais comum do que parece. Então, no vídeo de hoje, eu vou te mostrar alguns erros que você está cometendo aí, possivelmente, com relação ao contrato de trabalho. Então, quais os principais riscos de cada um, qual usar em cada situação e como garantir que sua empresa esteja realmente protegida. O primeiro contrato que vamos falar é o contrato tradicional, por tempo indeterminado. Ele é o mais usado da CLT. Nós chamamos ele por prazo indeterminado porque ele não tem um prazo de término para acabar. E quando ele acaba, precisa do cumprimento do aviso prévio. Nesse caso, tem muito erro de jornada, erro de função, cláusulas que faltam. Então, o contrato muitas vezes ele é feito por prazo indeterminado, mas ele não tem cláusulas específicas para a função que você necessita. O segundo é o contrato de experiência. É o contrato de 90 dias, no máximo 90 dias, mas ele pode ser dividido em 2 períodos, os 2 de 45 dias. E após esse prazo, se ninguém falar nada, se ninguém rescindir com o término desse contrato de experiência por prazo determinado, ele se transforma no contrato por prazo indeterminado, que foi o primeiro que nós comentamos. Mas, se ele terminar quando termina o seu prazo, não há direito de seguro-desemprego e nem de multa de 40% da FGTS. Mas, sobre rescisão e tipos de verba sobre cada rescisão, nós vamos ter também um vídeo específico na nossa série. O terceiro contrato é o contrato por prazo determinado também, mas é de 2 anos. Ele é um caso muito específico, como por exemplo, quando você precisa de um funcionário para um projeto que já tem data de término. Para a contratação desse tipo de contrato, você precisa de uma justificativa legal, de uma justificativa do porquê que você está contratando alguém por prazo determinado de 2 anos. Nesse caso também, se ele se renovar automaticamente, ele vira automaticamente contrato por prazo indeterminado, que é o CLT comum, o mais utilizado, o primeiro que a gente falou. Temos também o contrato de trabalho temporário. Esse caso, você não contrata diretamente com um funcionário, você contrata de uma empresa terceirizada quando você necessita para algumas atividades sazonais. O prazo máximo nesse caso é de 180 dias, podendo prorrogar para mais 90 dias. Mas no caso da prorrogação, você precisa de uma justificativa para isso. Os direitos são iguais da CLT, mas o funcionário ele vai cobrar diretamente da empresa, não de você, porque você contrata a empresa terceirizada. Temos também o contrato intermitente, que é quando o funcionário é convocado para trabalhar 3 dias de antecedência, ele pode aceitar ou não. E ele só vai receber pelos dias trabalhados. Um erro muito comum nesse tipo de contratação é que a empresa acha que pode usar ele como fixo todo dia. E se fizer isso, o contrato ele pode cair por terra na justiça e você ser condenado a pagar todos os direitos que seria de um contrato indeterminado. Também temos o contrato de aprendiz, que é feito com pessoas entre 14 e 24 anos. Ele exige curso técnico e exige também a supervisão. Se não houver esses requisitos, ele vira CLT comum. E o prazo máximo do contrato de aprendizagem é de 2 anos. Também temos o contrato de estágio, que não gera vínculo, mas ele precisa também de uns requisitos, que é o convênio com a instituição de ensino, plano de atividades e supervisão. Se não houver esses requisitos, ele também cai por terra. Lembrando que não é todas as funções que comportam contratação de aprendiz e estágio. Há atividades que são proibidos eles de trabalharem. Por isso, analise bem a necessidade que você tem dentro da sua empresa e veja caso a caso. Temos também o contrato em regime parcial. Ele é previsto na CLT em 2 hipóteses. Você pode contratar um funcionário que pratique jornada de 30 horas semanais, mas nesse caso ele não pode laborar em hora extra. E você pode contratar um funcionário que pratique 26 horas semanais, mas neste caso ele só pode praticar 6 horas de horas extras na semana. Ele recebe todos os direitos da CLT comum proporcional à sua jornada e ele é muito
interessante para empresas que precisam de determinadas funções por tempo mais reduzido. Então, qual o caminho correto para você evitar de contratar errado? O primeiro caminho é: escolha o contrato com base na função, na realidade da função que você necessita dentro da sua empresa. Não invente um tipo de contrato só para você tentar economizar, porque depois você pode pagar mais caro. Segundo, assine sempre no primeiro dia. Não faça isso de receber o funcionário e assinar somente depois, porque isso não vai te garantir nada. Pelo contrário, você pode ser condenado a pagar desde o primeiro dia que o funcionário pisou na sua empresa para trabalhar. Terceiro, adapte o contrato na realidade da sua empresa. Então não se contente se a contabilidade te mandar um modelo de contrato, se você achar um modelo de contrato na internet, se você pedir para o ChatGPT fazer um contrato para você, porque é muito importante você colocar cláusulas específicas dependendo de cada função, como por exemplo cláusula de banco de horas, cláusula de advertência e suspensão, cláusula de desconto de salário em caso de dano que o funcionário causa, confidencialidade, se essa função que você vai contratar, ela trabalha com informações sensíveis, uso de imagem e dados, monitoramento por sistema, e-mail. Se você vai contratar, por exemplo, um transportador, um motorista, é muito importante que você coloque alguma cláusula de proibição de carona. Então veja, cada função ela precisa ser analisada porque tem cláusulas específicas para cada uma. Quarto, atualize sempre o contrato. Se houver mudança de função, de atividade, de salário, de jornada, você precisa fazer um aditivo desse contrato e pegar a assinatura do seu funcionário. O contrato ele não é só papel, ele é um escudo para a sua empresa. Mas agora, você já sabe que o contrato errado ele pode te gerar um problema. Não adianta só imprimir um modelo da internet, é preciso você entender cada função, cada vínculo, cada necessidade da sua empresa. Mas se você cometeu algum erro, respira, porque agora é a hora de colocar a casa em ordem. Muito obrigada se você ficou até aqui. Esse foi o nosso terceiro dia da nossa série de 21 dias para blindar a sua empresa no ano de 2026. Me siga nas redes sociais, @rafaela_borges.adv. Clica no sininho aqui no canal, se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe para quem você precisa. E eu te espero amanhã no nosso quarto dia que vamos falar sobre PJ. Então, se você contrata autônomo, prestador de serviço, amanhã é o dia para você. Te espero lá.